Como fazer as nossas mini rosas florir ou as nossas rosas? Vamos ver neste vídeo. As nossas rosas, as nossas mini rosas, como a gente ama, é a paixão nacional. E você sempre vê aí eu falando das mini rosas lá com a Beth, da Isidoros Flores, que mandou para mim essas mini rosas aqui, todas floridas. Obrigada, Beth! Vamos falar sobre elas? Como eu faço as mini rosas florir, que é a mesma coisa das roseiras. Quando a gente recebe um vaso desse da Olambra, ele está acostumado à estufa. Quando a gente traz aqueles vasos de roseira também, das grandes, está acostumado à estufa. Então a gente coloca no sol da manhã uma luz indireta, porque se a gente colocar no sol direto o dia todo, o que vai acontecer? Queimar. Posso colocar no chão, no jardim? Sim. Posso deixar no vaso? Sim. Se eu for deixar dentro da minha casa, eu vou deixar perto de uma janela. Eu tenho que observar que se for pertinho de um vidro, de uma janela, se não tem muito calor. O calor às vezes pode ser muito intenso. Fique de olho. Talvez se for com o sol da manhã não seja muito, mas se pegar o sol da tarde, talvez queime. Então, observe. Seja aí, tá lembrando aí do observador. Nós temos que, ficar de olho nas nossas plantinhas, porque o primeiro sinal de coisa errada, a gente já muda ela de lugar. Quanto mais luz, mais ela vai florir. Tá, eu quero colocar ela em jardim. Paula, eu posso deixar ela num lugar que bate só sol da manhã? Sim. Ah, não, eu quero colocar num lugar que vai dar o sol o dia todo. Mas ela está acostumada, então, lá nas estufas. O que eu vou fazer? Vou deixar ela cair essa flor. Depois eu vou fazer a poda, para depois eu levar para o sol o dia todo. É o tempo de adaptação, de rustificação. E nesse prazo você vai deixar dentro da sua casa, perto da janela ou debaixo de uma árvore. A rosa, como que é então a luz? Muita luz, ou só pela manhã, ou o dia todo, e se for plantas que vêm da Olambra, fazendo a adaptação. Se for aquelas roseiras de muda de saquinho, nem precisa de adaptação, elas já estão acostumadas a ficar no sol o dia todo, a maioria delas já pode colocar no jardim, ok? Como é a rega das roseiras? As roseiras gostam de ficar levemente úmidas. Não encharque muito as suas roseiras, porque senão propicia a vinda de fungos. Levemente úmida. A gente que mexe com plantas não tem uma regra, é muito dinâmico. É um lugar que venta muito, seca mais rápido. Se tá muito quente, é que nem a gente, não tá quente, a gente não bebe mais água. A planta é a mesma coisa. Sempre no inverno, diminua a rega. Então, não existe regra. Para as mini rosas, você vê que o substrato está quase seco, pode regar. Como as mini rosas, as roseiras, é um grupo de planta de clima frio, elas não gostam de quê? Água na folha. Vocês podem observar que na época das chuvas tem aquela pinta preta, tem às vezes aquelas folhas esbranquiçadas que são os fungos e vem de água na folha e chuva não tem jeito, mas molhar tem. Não molhe a folha das suas roseiras,
molhe sempre no substrato, lá no pé dela, na terra. Olha que dica de ouro! Então eu vou conversar com você uma coisa. O seu like é a força aqui do meu canal no YouTube. Deixe o seu like aqui para mim e também se inscreva no canal, sabe por quê? Se você se inscrever e ativar o sininho, daí toda vez que eu colocar quinta e sábado um vídeo que sempre é muito legal, dicas de ouro, você vai ser o primeiro avisado e vai correr aqui e vai poder assistir os vídeos. E se gostar, quem sabe você não compartilha para as pessoas que gostam de plantas como a gente, não é? Combinado? Então não esqueça aí do seu like, que é a força aqui para Ana Paula Lino continuar aí com muitas dicas de ouro. Então rega no substrato. Vamos falar de adubação. As roseiras, elas gostam de adubo, mas não são muito exigentes não. Um adubo muito legal para as roseiras é o humus de minhoca. O humus de minhoca é um adubo completo, tanto no vaso como em chão, você pode colocar a cada 2 meses. O que você faz? Você pode colocar num vaso desse, ao redor, então coloca aqui ao redor, entre meio, pode colocar 2 colherzinhas dessa de chá e escarificar. Nunca esqueça de escarificar o seu substrato, incorporar o humus de minhoca. Sabe por quê? Porque vai mais rápido para as raízes. Você imagina se a planta esperar esse humus de minhoca através da rega chegar lá? Demora muito, então faça a incorporação. O que é? Faça a mistura para chegar mais rápido. Daí com a rega, no instantinho, chega lá nas raízes mais novas, que as raízes mais novas que levam esse adubo, esse alimento para a planta. Aí leva nas folhas, leva nas flores e elas vão ficar fortes e te encher de flor. Lembrando que, vou colocar aqui para você, a raiz é a boquinha da planta, através das raízes que a planta se alimenta. Um outro adubo que eu gosto muito é o Nutriorque, que ele enche aí as suas plantas de flores. Esse adubo você pode usar nas orquídeas, que eu uso em todas as minhas orquídeas, e plantas de flor. Então, esse adubo, se você optar por um adubo mineral, e o humus de minhoca é se você optar por um adubo orgânico. Cada um tem seus pós e contra, aí depende da sua escolha. Não use em exagero, escolha um ou outro ou faça intercalação. Para plantas de flores, eu gosto de intercalar. Por exemplo, se eu estou, em janeiro, usei o humus, aí eu vou adubar em março, eu uso um Nutriorque. Depois passa 2 meses o humus, uso o humus, vou intercalando. Ah, eu não tenho um Nutriorque. Use um adubo rico em fósforo, por exemplo. O fósforo é muito bom aí para floração. Um adubo completo, esse tem todos os nutrientes que a planta precisa. Tem todos os 14 nutrientes, tem também os aminoácidos que as plantas precisam. Os adubos que você usa aí para floração, qualquer adubo que você tem sucesso em flor, você pode estar usando. Vou deixar aqui o Instagram se você tiver interesse nesse adubo que é só pela internet. Agora, o humus de minhoca não tem, use um esterco de gado curtido, um esterco de galinha. Se você for usar um esterco de galinha, use em menor quantidade do que o esterco de gado. O esterco de galinha geralmente é muito forte, hein? A gente nunca pode exagerar. Sempre depois que você faz uma adubação, você tem que fazer uma rega. A planta, quando você aduba, tem que estar hidratada, hein? Então, vamos fazer o seguinte. Rega
Pós-adubação é muita água para que o adubo acomode o substrato que eu mexi. Então, eu vou regar bastante. Quando eu for regar mini rosa em dias comuns, eu não vou irrigar tanto assim. Eu vou irrigar apenas uma quantidade que não escorra. Por quê? Pense bem. Eu coloco adubo, coloco o substrato, coloco tudo que é bom para a planta e fico lavando a terra. Então, para essas plantas de vaso, como por exemplo mini rosa, essas outras flores, que a gente põe substrato legal, humus de minhoca, adubo, eu coloco um tanto de água que eu não vou deixar escorrer. Molho todo o substrato e não deixe escorrer. Coloco bastante água sem deixar escorrer e não molho as folhas. Em mini rosa pode acontecer de as pintas ficarem pretas, as folhas ficarem pretas. Vou deixar a foto aqui para você. Vou deixar também a foto de quando as folhas ficam meia branquinhas. Isso tudo é o que? É os fungos. Você pode simplesmente tirar as folhas mais atacadas, colocar elas em mais luz e diminuir a rega, diminuir a umidade. E vou deixar uma receita aqui, uma receitinha caseira de fungicida caseiro. Você também pode optar pelos fungicidas próprios para plantas que tem em floriculturas. Floriculturas têm fungicidas que não são agrotóxicos, que são assim apropriados para plantas. Mas nada adianta você usar qualquer fungicida, que seja caseiro, que seja próprio para planta, que não vai prejudicar a sua saúde, se você não mudar hábito, se você não diminuir a rega, aumentar a luz da planta. Cria aí um ciclo vicioso. Sabe o que dá muito fungo? Grave isso na cabeça, amado. Muito fungo é a planta, às vezes, dormir molhada, as folhas molhadas, algo desse tipo. Evite a rega depois de 5 horas da tarde. Sempre regue suas plantas pela manhã, principalmente na época de inverno. Os fungos tendo um pouquinho de água ali, a planta fica molhada, eles amam. Os fungos não vêm sem aquele acúmulo de água, não tem jeito deles vir. Então, cuidado aí com os fungos, que eles são terríveis. Mas se a planta tá sadia, luz ideal, adubo, se você tá cuidando, vem um fungo, ela mesmo pode estar enfrentando aquilo sozinha. Se apareceu fungo na sua planta, provavelmente tá faltando aí alguma coisa. Talvez seja o adubo, talvez seja luz. Agora a gente vai falar da poda. Não tenha dó de podar sua roseira, porque é um estímulo para ela florir novamente. Toda rosa, não falei que ela vem de clima frio, assim como a uva, toda a rosa precisa de poda. Quando eu vou podar a rosa? Após a floração. Aqui no Brasil, a gente não tem aquele frio extremo como nos outros países. Então, você pode podar sua roseira a qualquer época do ano. Se você quiser fazer uma poda mais drástica, é bom que seja aqui na minha região sudeste em agosto. Mas a gente não gosta de podas drásticas, elas são muito perigosas, às vezes as plantas podem morrer. Pode, então, após a floração. O que você pode fazer? Vamos supor que as flores morreram todas, porque eu não tenho nenhuma aqui para mostrar para vocês. Vocês podem juntar todas as flores e fazer a poda. Podem todas as flores para estimular uma nova floração, certo? Aqui vão vir novas flores. Sempre que fizer a poda, faça uma adubação, rega, luz, não deixe faltar nada.
Não deixe faltar luz e água para sua mini rosa nunca, porque ela vai se estressar. E a gente não gosta de estressar a nossa planta. Quando vier as flores, por exemplo, essa mini rosa aqui, veio a flor, essa aqui. Eu estou percebendo que essa flor está feia. Vamos supor que ela esteja mais feia ainda. O que que eu faço? Eu vou lá e podo. Porque a planta já vai incentivando a vir novas. Sabe por quê? Porque se eu podo tudo de uma vez, tanto em vaso como no chão, vem flor tudo de uma vez. Então, se a flor da sua roseira começou a ficar feia, ela tá feia, vai lá e poda, porque aí vem, estimula a planta a vir novamente. Combinado? É isso. Vou falar então o segredo da roseira, que são 4. Primeiro, luz adequada, que é só o dia todo, ou pelo menos 5 a 6 horas por dia. Segundo, adubação. Terceiro, poda. Toda roseira precisa de poda. E o quarto segredo da roseira é uma rega adequada. Não esqueça disso e você vai ter aí rosas maravilhosas, eu te garanto. Você deve estar me perguntando, como faz, Paula, para ter mudas de roseira? As mudas de roseira, elas são feitas por estaca. Às vezes, essa, por exemplo, como que os produtores fazem? Eles tiram uma estaca, mais ou menos desse tamanho, e fazem das mini rosas estaca desse jeito. Não é fácil fazer mudas de roseiras, nem dessa, nem daquela maior. Por quê? É justamente por isso, por causa que ela é de clima frio. Mas você pode tentar. Para você ter uma maior chance das suas estacas pegarem, é bom que você coloque um enraizador. Então você vai numa floricultura e fala assim, olha, eu quero comprar um enraizador, ou casa de agropecuária. Se você usar um enraizador, é mais fácil de você ter sucesso aí na sua muda. Gostaram do vídeo aí das roseiras? Deixe nos comentários abaixo para mim se você tem alguma rosa ou mini rosa, se ficou com alguma dúvida. Não esqueça do like. Gratidão por ver o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.